Olá, seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, pontualmente às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com este exercício para o nosso cérebro, para o nosso espírito crítico e para elevar o nível do debate político. Como que é o formato do Narrativas Antagonistas? Presta atenção, já espalha por aí, já compartilha por aí. Eu te trago fatos e a minha opinião. Só que antes de opinar e de perguntar a sua opinião, eu te digo também qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia, os avanços de Maduro. Bora comigo? Fato do dia, os avanços de Maduro. Não sei se você está acompanhando os desdobramentos recentes do que acontece na Venezuela. Nicolás Maduro está fazendo avanços autoritários, principalmente em 3 áreas. Proibição de ideologia conservadora e liberal. A segunda área é essa ideia de anexar quase a Guiana inteira à Venezuela. E a outra coisa é impedir concorrência nas eleições lá na Venezuela. Vamos aqui por partes, eu vou trazer para vocês os fatos da semana. Esta semana, o governo de Maduro já passou em primeira votação no Congresso uma lei contra o fascismo. Uma lei antifascista. E aí você deve se perguntar, o que significa fascismo para eles? É a mesma coisa que a gente tem visto por aqui. Fascismo no debate político venezuelano virou um xingamento contra todos os opositores. E o espírito dessa lei é exatamente esse. Então ele fala que quer combater discurso de ódio, misoginia, racismo, mas enfia ali no meio também o combate ao conservadorismo moral e ao neoliberalismo. Passam a ser doutrinas que não mais podem existir na Venezuela. E aí a gente vê a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, fazendo este anúncio ao parlamento. Hemos venido hoy con un mandato muy especial del presidente Nicolás Maduro, como es la presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ello en atención de lo que ha sido los últimos 25 años donde se han manifestado expresiones de organizaciones, partidos de un tilde francamente fascista. Esta ley tiene por objeto el reconocimiento de la diversidad y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Basta recordar año 2014, un capítulo de violencia que se denominó La Salida. 43 fallecidos y 878 heridos. 2017, 121 fallecidos y 1958 heridos. Hoy le toca a Venezuela, hermanos y hermanas, ponerse al frente de esta batalla por la humanidad y a favor de la paz del pueblo venezolano. Que esta ley sea nuestro instrumento para garantizar la felicidad del pueblo venezolano. Aliás, só a título de curiosidade off-topic, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas quando a gente entra no Twitter da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, aparece o quê? Propaganda do governo do Brasil. Olha lá, curioso o algoritmo, né? Ao mesmo tempo em que acontece essa tentativa de criminalizar ideologias, que é algo muito perigoso, e que tende a deixar o país mais autoritário ainda, a gente tem o Nicolás Maduro assinando um decreto para anexar o que ele chama de Essequibo, a Guiana Essequibo.
Se você quer saber a fundo essa história de Guiana Essequibo, o que é, por que quer anexar, no Narrativas Antagonista de número 45, em outubro do ano passado, eu fiz um apanhado completo. Olha um trechinho aqui, depois você entra lá no link se você quiser se aprofundar nessa história da Guiana Essequibo. Porque é uma briga centenária, tá? Que acontece por uma área que é 70% da Guiana. É uma briga que vem da época do Império Espanhol aqui na América Latina. E o que aconteceu agora? Aconteceu que era algo que já estava se falando na política venezuelana, mas ontem o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, tuitou 5 perguntas de um referendo que vai ser feito na Venezuela no dia 3 de dezembro para decidir se a Venezuela deve ou não anexar o que ela chama de Guiana Essequibo, que é uma área gigantesca que equivale a 70% do território da Guiana. De outubro para cá, muita água rolou por baixo da ponte. Ele fez um referendo onde o povo teria aprovado a anexação desse território da Guiana e agora ele promulgou uma lei anexando a Guiana à Venezuela. E olha, com muito orgulho, amor e compromisso, assinei e promulguei essa lei orgânica vinculante e obrigatória que foi aprovada pela Assembleia Nacional. E aí ele fala que é para resgatar o sonho das libertadoras e dos libertadores e lutar por nossa terra e nossos direitos. E aí diz que, cedo ou tarde, vão recuperar os direitos sobre a Guiana Essequiba. E diz, assim eu juro e assim será. Aí, quais serão as reações dos países próximos? O nosso chanceler, Celso Amorim, já deu uma entrevista dizendo que essa lei do Maduro não tem validade internacional. Vamos lá aos posicionamentos. A Guiana já falou que as fronteiras são definitivas, enfim, que não está aberto a negociação e que vai proteger a sua soberania. Os Estados Unidos abertamente apoiam a Guiana e pedem uma solução pacífica dessa história. O Brasil observa os desenvolvimentos com cautela, sinalizando a complexidade da situação e a preocupação com as implicações regionais dessa história. A Guiana já declarou que não vai aceitar. Tem uma nota oficial do governo da Guiana, que saiu na agência do governo brasileiro, na agência governamental do Brasil. A nota é a seguinte: esta tentativa da Venezuela de anexar mais de 2/3 do território soberano da Guiana e torná-la parte da Venezuela é uma violação flagrante dos princípios mais fundamentais do direito internacional consagrados na Carta das Nações Unidas, a Carta das Organizações dos Estados Americanos e o direito internacional consuetudinário. Também contradiz a letra e o espírito da Declaração Conjunta de Aguile para o Diálogo e a Paz entre a Guiana e a Venezuela, acordada em 14 de dezembro de 2023 em São Vicente, Granadinas. Quer dizer, já foi feito um acordo recentemente. Ocorre que a Guiana publicou isso, o chanceler da Venezuela já foi, olha, a Venezuela rechaça de maneira íntegra e contundente o comunicado emitido pelo governo da Guiana e ali ele vai justificando por quê. Bom, no meio disso tudo acontecendo com relação à Guiana, tem a questão das eleições. Vamos dizer, o chefe da diplomacia para a América Latina dos Estados Unidos, o Brian Nichols, apareceu falando para uma TV de língua espanhola sobre as eleições na Venezuela e falou que ainda há esperança para que as eleições sejam democráticas. Ainda há esperança, não, ainda tem tempo. Porque apesar da inabilitação de opositores, ainda tem tempo para que eles sejam reabilitados até as eleições.
E aí, o mesmo chanceler vai lá e rechaça num tom altíssimo. Ele demonstra, mais uma vez, a mentalidade colonizadora dos Estados Unidos. Ainda pretendem tutelar a Venezuela e seu processo democrático. Creem que, através da chantagem e da ameaça, vão a impor o resultado eleitoral. Entenda de uma vez, senhor Nichols, esse é um povo digno, esse é um povo livre, esse é um povo que não tem que pedir permissão a nenhum império. Gente, enfim, isso tá rolando ali porque cada vez vai inabilitando mais gente, cada vez é uma desculpa a mais, e isso gera um atrito com a comunidade internacional. Agora, olha que interessante. Esta semana chegou a esse mesmo chanceler uma carta de apoio dos movimentos populares brasileiros que diz que é o povo da Venezuela, mas a carta de apoio é ao governo, porque vai apoiando todo do governo. Diz que eles são boicotados pelos petroleiros, vai falando daquela situação do Guaidó. Aqui tem um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a Venezuela tem um sistema eleitoral democrático que utiliza máquinas de votação eletrônica e também conta com votos impressos para a sua verificação. Durante esse período, fez mais de 30 eleições, tudo auditado por autoridades judiciais eleitorais internacionais, incluídas as do Brasil. Aí, olha que interessante, outro ponto aqui, dizer que a Maria Corina Machado, que é a pessoa que foi inabilitada para concorrer com Chaves, fala: ela é representante da extrema-direita bolsonarista. Olha que coisa. E aí, como medida propagandística, pretende registrar outros candidatos. Quem está assinando essa carta? Tem aqui que você deve conhecer: o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, assina esta carta. Esse eu não sei se você conhece, mas sugiro que você olhe na internet do que se trata: o JS, União da Juventude Socialista, e o secretário de Relações Internacionais do PT, partido do presidente da República, senhor Romênio Pereira. O Brasil tem intermediado essa questão com a Guiana. Teve até uma reunião Guiana e Venezuela lá em Brasília. E nessa história toda, fica inevitável a gente relembrar a relação pessoal do nosso presidente da República, o presidente Lula, com o Nicolás Maduro. Trazendo aqui um vídeo de 11 anos atrás, numa dessas eleições de Maduro, o Lula foi até garoto propaganda. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura.
Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. E agora, recentemente, Lula fez várias falas sobre Maduro. Vocês peguem no Narrativas Antagonista, no Antagonista mesmo tem um monte. Mas eu vou trazer uma aqui que é muito eloquente sobre a história da democracia venezuelana. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. E aí, o que você acha? Calma, antes de dar a minha opinião, antes de você me dar a sua opinião, eu vou trazer aqui as narrativas. Vamos lá. O Maduro é obrigado a ser um governante mais duro devido ao quê? Ao imperialismo norte-americano. As coisas seriam muito diferentes não fosse o bloqueio econômico que os Estados Unidos fazem na Venezuela e também em Cuba. O que acontece com o bloqueio econômico é o seguinte, eles querem dizer que é democracia, democracia, democracia. Não é. Democracia é a escolha do povo venezuelano, que escolheu Nicolás Maduro. Aí vão lá as elites internacionais e fazem um bloqueio econômico para tentar burlar a vontade do povo. Aí é democracia? E tem eleição na Venezuela. Se tem eleição, é democracia. E falar porque ele está não sei quantos anos no poder. Quando era Angela Merkel, 16 anos no poder, aí é tudo normal. O Maduro, porque é latino-americano, não pode? Ah, me poupe, viu? O Lula está prestes a transformar o Brasil numa Venezuela. E muita gente prefere não ver, né? Mas essa é a questão. Os vagabundos do MST, os pilantras do PT, essa gente terrorista está toda apoiando os desmandos do Nicolás Maduro. E daqui a pouco isso começa aqui também, porque eles estão fazendo o mesmo caminho. A lei da censura, que eles gostam de chamar de lei das fake news, é cópia do que a gente está vendo na Venezuela. Primeiro eles chamam todo mundo de fascista,
Aí eles querem criminalizar o fascismo, então todo mundo que se opuser a eles vai ser criminalizado. Aí eles criam a própria definição de democracia, que quer dizer o quê? Tudo que eu acho certo, tudo que é da minha panelinha, os outros estão errados. Faz o L agora, galera. Estão felizes os isentões? E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Nicolás Maduro vai ter de piorar as coisas cada vez mais e a gente vai ter de ficar, de olho vivo no posicionamento do Brasil, porque isso tem mais a ver com a nossa vida cotidiana do que você pensa. Eu vou te explicar por quê. O que acontece com Maduro? É um ditador que está há muitos anos no poder. Ele vai se fragilizando internamente. A gente vê que a oposição, ela já vai se movimentando, ela vai criando novos nomes. Ele já teve uma situação com Leopoldo Lopes, com o Guaidó, agora com a Maria Corina, que são nomes que vão ficando grandes. E outras lideranças começam a se formar. Por quê? Porque quando você tem um regime autoritário com essa casta que manda e o resto obedece, isso tem um tempo. As pessoas cansam. E quando as pessoas começam a cansar, como que o ditador vai reagir? De duas formas, que é o que o Maduro está fazendo agora. O primeiro é dando punições exemplares para quem fizer qualquer questionamento. E o segundo é arrumando um inimigo externo. Então, vamos lá atacar a Guiana, a la Putin, sabe? Tem esse inimigo aqui, vamos unir nós, entendeu? Esquece as brigas, porque agora tem isso fora. E o Maduro está precisamente nesse ponto. O posicionamento do Brasil não tem sido de apoio a invadir a Guiana, tá? Só que o discurso do governo brasileiro é de apoio a Maduro. O Lula fez campanha para o Maduro. O Lula falou que o Maduro precisa criar uma narrativa para dizer que a Venezuela é uma democracia. O presidente da República falou isso. E isso tem a ver o quê com o Maduro? Muito pouco. Isso diz muito para nós. A gente tem essa situação com o Maduro, em que o governo brasileiro fez um pronunciamento, até contrariando um pouco o Maduro, tomou a lambada, né, de volta bem mal educada do governo do Maduro, e as coisas meio que ficaram assim. Mas a gente tem outras posições do Brasil. Como é que o Brasil está se comportando no Conselho de Segurança da ONU? Teve uma votação essa semana que era para investigar o regime dos ayatolás pelas violações de direitos humanos, que a esquerda diz que são questões importantes, né? E as violações de direitos humanos são coisas do nível permitir matar a mulher porque está sem véu e pena de morte para criança, além de presos políticos, de um monte de coisa. O Brasil votou contra prosseguir as investigações. Aí teve um sobre as violações de direitos humanos do Putin na invasão da Ucrânia. Lembrando que o Putin já está condenado por genocídio nessa guerra, pelo Tribunal Penal Internacional. O Brasil votou contra. Ao mesmo tempo, o Putin condenado no Tribunal Penal Internacional, o Lula quer dar um jeito de trazer ele aqui para o G20, que é o encontro dos países mais importantes do mundo. O Lula está dizendo com todas as letras o alinhamento que ele quer. Se ele trouxer o Putin, é capaz das grandes democracias não virem. Estados Unidos, Europa, é capaz de não virem. O que está sendo colocado como parceria do Brasil cada vez mais é esse eixo autocrático. É Rússia, é China, é Irã. Muita gente que é da área crê que é um oportunismo do Lula. Ele vê que isso está crescendo, que as autocracias estão crescendo, e ele vai lá e se alinha. E muita gente ingenuamente acha que isso termina na economia. Não termina, não. Você conhece algum país que se alinhou a esse, que não teve mudança em costumes?
que não teve mudança no cenário democrático? Se a gente tiver essa guinada, você acha que a sua vida vai ser igual é hoje? Que a do seu filho vai ter liberdade igual tem hoje, que a gente já acha que tem restrição? Pensa no que era o Irã antes dos ayatolás e o que ficou o Irã depois dos ayatolás. É isso que a gente quer? É esse rumo que a gente quer tomar? Se não é esse rumo, a gente precisa abrir o olho e fazer com que o governo do PT entenda de uma vez por todas que ele foi eleito pregando democracia, mas que não é democracia, não. É democracia de verdade. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Hoje eu vou fazer um encerramento diferente, que eu quero deixar uma homenagem a um dos mais brilhantes estrategistas políticos do campo moderado do Brasil, que infelizmente nos deixou de forma precoce aos 34 anos, nesta sexta-feira, 5 de abril. Jobson Camargo. Muita gente que debate política conhece ele de lá do Twitter. O Jobson trabalhou com muitos políticos importantes, é uma cria do Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos, muito conhecido de Marina Silva, Heloísa Helena, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já trabalhou com muita gente importante, um nome moderado dos mais promissores da política brasileira, meu amigo querido, grande cantor e intérprete de Alceu Valença, que nos deixa precocemente aos 34 anos de idade. Eu vou ficando hoje por aqui com Narrativas Antagonistas. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 5 da tarde. Beijo, até lá!